Bom, a gente parou na última aula na página 140. Oi, Isabelle. Tudo bom? Paramos na página 140. Falamos sobre bullying, aula passada. Certo? A gente vai continuar. A partir de gestação, tá bom? Professor colocou alguma coisa de chamada? Tá chovendo aqui. Não, chamada. Que chuva. Hã? Chamada, o professor já fez? Se eu vou fazer chamada? Não, tu já fez. Ainda não. Tá. Fazendo final. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se a gente já leu isso. Não, ainda não. Gestação. Vamos para gestação aí. Diz assim, ó. Havendo o encontro do espermatozoide com o óvulo, diferente do que ocorre na menstruação, né? Forma-se a célula ovo ou zigoto. A partir de então, durante 4 a 5 dias, o zigoto se desloca pela tuba uterina até chegar ao útero. A gente já viu como é que funciona esse processo, já falamos disso, tá? Após 30 dias, depois de fecundado, né? O embrião já mede cerca de 0,5 centímetro de comprimento, tá? No interior do útero. O embrião fica mergulhado num líquido que é chamado de líquido amniótico, tá? Dentro de uma bolsa chamada bolsa amniótica. Desenvolve-se até o momento de nascer, tá? Então, os que nascem com 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses prematuro, tá bom? Então, em linha geral, acontece isso, tá? Então, nós temos aí o ciclo gestacional, tá? Nós temos aí, ó, a ovulação, quando mostra o processo de ovulação, né? Ó, endométrio, a implantação da anidação, a ovulação, o óvulo não fertilizado, o ovário, a tuba uterina, a fertilização, quando ela acontece, o estágio embrionário de 2 células, quando ela se divide, o estágio embrionário de 4 células, que tem a chamada divisão celular, o estágio embrionário de 8 células, né? E a fecundação, gente, ela sempre ocorre nas tubas uterinas, tá? O óvulo é penetrado por um espermatozoide e a implantação é a última etapa para garantir a gravidez. Beleza? Nós temos aí uma síntese do que seria a barriga de uma mulher com o óvulo já fecundado, tá? Ó, durante um mês, ó. Depois, ó, 2 meses, ó. 3, né? Já consegue ver algumas coisas, né? O 4º mês, o 5º, até o último mês, que é o 9º mês, certo? Beleza. Daí por diante, apenas o aborto espontâneo provocado pode interromper a gravidez. Acontece muito, tá, gente? Aborto espontâneo, muitas das vezes a mulher realizou todo o processo, mas não se formou o ovo, né? Aí ocorre a gente chama de aborto espontâneo, que a mulher tem que fazer uma chamada curetagem, que é para poder fazer a limpeza do óvulo, que está lá dentro, que não foi... Porque é tipo assim, se formou, mas não tem nada dentro do ovo, entendeu? Aconteceu todo o processo, mas não houve a formação do feto, tá? Então, de agora em diante, o corpo dará suporte, nutrição e proteção ao espetáculo da natureza, que em 9 meses terá formado um novo ser humano.
Em linha geral, pessoal, uma gestação no Brasil, ela dura cerca de 40 semanas e 6 dias, tá? Mas assim, varia muito. Oi, Larissa. Então, varia muito, tá? Por exemplo, aqui, ó, você sabia, ó, uma gestação no Brasil, ela dura cerca de 40 semanas e 6 dias, mais ou menos, 280 dias. Mas a conta varia de país para país. Na Alemanha, por exemplo, a conta é de 302 dias e na Inglaterra pode chegar a 317. A explicação é a questão do clima, que diz que influencia, a questão da cultura. É estranho, né? Até você falar disso, mas eu acho interessante. Vamos falar agora dos gêmeos. Os gêmeos, tá? Bom, há duas maneiras de se conceber filhos gêmeos. Vocês devem saber como é que funciona o processo, mas aí a gente vai explicando e vai tendo uma pausa, tá? A primeira é excepcionalmente amadurecendo não apenas um óvulo, como de costume, mas dois. Pode acontecer da mulher. Oi, Guilherme. O Roger não vai participar porque na casa dele tá faltando energia. Tô sabendo, ele me avisou. Ó. O que pode acontecer? Pode acontecer da mulher liberar dois óvulos em vez de um, tá? Aí o que acontece? Aí você vai ter uma fecundação nos dois óvulos diferentes, tá? Mas claro, espermatozoide é diferente, né? Certo? Então, ó, amadurecendo não apenas um óvulo, como de costume, mais dois ou mais de uma só vez. Pode ter até 3, 4, 5 ovos. Depende, né? Da mulher. Entendeu? Por isso que às vezes tem trigêmeos, quadrigêmeos, entendeu? Porque depende. Tem mulher que libera mais de um óvulo no seu ciclo menstrual, entendeu? Seu ciclo, né? Normal. Fala do gêmeo. Professor, pode ser de dois homens também? Cara, é assim, ó. Yasmin, é meio complexo. Porque assim, a mulher não tem um período fértil, né? Então, por exemplo, no período fértil, ela vai liberar, digamos que ela liberou dois óvulos, né? Se ela liberou dois óvulos, ela teve, digamos que ela tenha dois namorados, essa mulher, né? Se ela tiver tido relação com o namorado um no período fértil, ela vai engravidar do namorado um, mesmo que no outro dia ela tenha relação com o namorado 2, tá? Fique bem claro que não tem como ser, por exemplo, o período fértil, quem tiver relação com ela é que vai ser o pai, tá? Não tem como ser duas vezes, viu, Yasmin? Isabelle, eu já vi no máximo 6, assim, né? Mas a ciência diz que já teve mais. Mas 10 eu nunca ouvi, não. Nunca vi falar de 10, não. 4, 5. Não, não tem como, Yasmin. Vai ser os dois ao mesmo tempo? Não tem como. Entendeu? Primeiro que o primeiro que tiver relação com ela, ela engravida, se ela estiver no período fértil. Entendeu? Bom, então cada um dará origem a um embrião e, por conseguinte, a seres humanos diferentes que podem ser do mesmo sexo ou não. Então, por exemplo, o que acontece? O detalhe é o seguinte: se a mulher liberar dois óvulos, o que vai acontecer? O espermatozoide vai fecundar os dois óvulos, tá? E não vão ser gêmeos idênticos. Pode ser gêmeos até de sexo diferente, tá? Por exemplo, homem ou mulher, pode ser duas mulheres, pode ser dois homens, tá bom? Como quaisquer
irmãos nascidos em parte diferente, eles terão as características próprias e serão chamados de gêmeos bivitelinos ou não idênticos. Então, eles não vão ser gêmeos idênticos, porque a mulher liberou 2 óvulos e foram fecundados 2 óvulos de maneira diferente. Então, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, tá bom? A segunda é relativamente rara na espécie humana. Ocorre quando uma célula embrionária se divide em 2 ou mais, dando origem a indivíduos autônomos, porém idênticos. A gente chama de gêmeos univitelinos, tá? Ou gêmeos idênticos. Pode nascer, como é, Yasmin? Não, gente, aí isso aí é questão de sexualidade, né? Aí já é diferente. Tá bom? Então, nós temos os gêmeos bivitelinos, que são gêmeos não idênticos, e temos os gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. Tá? Aí mostra, nas imagens aí, mostra como é que ocorre a formação dos gêmeos, ó. Como é que fica, né? Ó. Aqui na primeira foto nós temos uma gravidez bivitelina, né? Ó. Foi liberado 2 óvulos, produziu 2 crianças diferentes, tá? São gêmeos, mas são diferentes em termos de não estar na mesma bolsa amniótica, tá? Já na outra imagem não, nós temos gêmeos idênticos que foi formado na mesma bolsa amniótica. Tá bom? Professor, Oi. os gêmeos univitelinos são capazes de nascer grudados, né? Hã? Os gêmeos univitelinos são capazes de nascer grudados, né? Sim. Tem até um filme que eu não lembro o nome do filme agora, mas que foi um médico que fez a primeira cirurgia para separar o crânio. Professor, eu vi esse filme porque eu tava na casa da Yasmin, do nono, né? Aí ela disse que o senhor mandou ver esse filme, aí eu assisti com ela, é muito legal. Isso, exatamente. Eu só tô tentando lembrar o nome aqui, Stephanie, eu não lembro. Não sei se é A Procura da Felicidade, Em Busca, não lembro. Depois eu vejo. Aí eu digo para vocês assistirem. Bom, então, é isso que acontece. Nós temos os gêmeos idênticos, que é chamado de univitelinos, e os gêmeos que não são idênticos, chamado de bivitelinos. Ficou alguma dúvida? Não? Ok, vamos para o Conectando Saberes. A fecundação ou fertilização marca o início do desenvolvimento de todo ser. É um processo em que 2 células chamadas de gametas, óvulo e espermatozoide, se unem para dar início a um novo indivíduo, onde seu genoma deriva dos progenitores, formando um indivíduo único, graças aos cromossomos e à carga genética que eles carregam. O processo de fertilização é um complexo sequencial de eventos moleculares coordenados que tem início no exato instante do contato do espermatozoide com o ovócito e tem um fim com o produto zigoto, da união dos cromossomos maternos e paternos, formando um embrião unicelular durante cerca de 24 horas, o processo todo. A primeira função da fertilização é a transmissão das informações genéticas dos parentes. E a segunda diz respeito ao início no citoplasma das reações que permitirão o processo de desenvolvimento. Então, as características da fertilização variam de espécie para espécie, sendo aceita a concepção da existência de 4 eventos importantes. Então, quando ocorre a fecundação, ocorre basicamente 4 eventos importantes dentro da estrutura, falando em termos gerais da fertilização, tá? Ó, contato e reconhecimento entre o espermatozoide e o ovo. Nesse caso, considerando que o espermatozoide e o ovo são da mesma espécie, tá?
regulação da entrada do espermatozoide no ovo e inibição da entrada de outros espermatozoides. Isso acontece naturalmente, tá? Fusão do material genético do espermatozoide e do ovo e ativação do metabolismo do ovo para dar início ao desenvolvimento. Então, como é que funciona o processo? A gente é uma realização normal, tá? Ó. Então, por exemplo, ó, fertilização do óvulo, ó, essa primeira fase, né? Mistura de núcleos celulares e cromossomo com o espermatozoide, tá? E a fertilização completa. Ok? Esse investigue vai ficar para vocês fazer para casa. Vou colocar logo aqui, página 144. Tá? E aí a gente vai entrar no parto. Vamos falar de parto agora. O normal e a cesariana. Tá? Vamos entender como é que funciona o parto normal e a cesariana. Bom, após 38 a 40 semanas de gestação, a criança nasce de um processo denominado parto. Chama de parto, né? No momento do parto, há o rompimento da bolsa amniótica, que é o líquidozinho, né? E o líquido amniótico é eliminado pela vagina. Então, o que acontece? Quando há o rompimento desse momento da bolsa amniótica, é o sinal que o bebê já está para vir, tá? Por exemplo, tem pessoas que não têm condição de pagar uma cesariana, né? Porque é caro e tudo. É em torno de 3 a 5 mil reais, quem não tem plano de saúde. Então, por exemplo, as pessoas se sujeitam muitas das vezes a ir para o SUS, né? Quer dizer, a maioria das pessoas, né? Se sujeita aí ao SUS para poder realizar o parto, né? E aí os médicos do SUS, eles esperam até o último momento para ver se a mulher consegue ter normal. Se não der, eles fazem a cesariana, tá? Mas assim, no SUS, as mulheres sofrem bastante, tá? É diferente de você ter um plano de saúde, da qual você já sabe o dia que o neném vai nascer, já sabe a hora, já sabe tudo, entendeu? É totalmente diferente quando há um acompanhamento específico. Também dizem que a anestesia faz mal depois. É isso mesmo, Stephanie. É uma anestesia que é dada aqui nas costas. A gente chama de geral, paralisa tudo. Né? Então, assim, basicamente, a mulher sofre demais, entendeu? E isso se o parto acontecer tranquilo, né? Que tem outros que têm sequelas, tem algumas coisas, entendeu? Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, né? Iniciam-se as contrações uterinas e o colo do útero se dilata bastante, até que o feto é empurrado para fora com a cabeça voltada para baixo, tá? O trabalho de parto pode durar muitas horas, dependendo da situação. As contrações uterinas começam de forma espaçada e vão tornando-se mais intensas e próximas uma das outras, tá? As dores são vestígios de que o corpo da gestante está se preparando para a saída do bebê pela vagina, tá, gente? O normal é o bebê sair pela vagina, tá? Num parto normal. O colo do útero vai se afinando e a abertura vaginal vai se dilatando. A vagina se dilata para poder o neném passar, né? Até que chega aos 10 centímetros e o bebê possa nascer. Tá bom? Então, o parto normal acontece assim, de maneira bem direta, né? Tá bom? Deu para entender, né? Bom, quando a criança nasce, aí corta-se o cordão umbilical, que liga o feto à placenta, e é responsável pela passagem de nutrientes e a respiração do feto. Em seguida, a placenta se desprende da parede uterina, tá?
e também é expulsa pela vagina, misturando com sangue originado do rompimento dos vasos sanguíneos. Então, tudo vai ser colocado para fora, depois que corta o cordão umbilical, tá bom? Gente, esse daí é o parto normal. É o parto da qual não se há corte. Não há, o neném nasce pela vagina. Na página 145. Tá? Então, como é que funciona o processo? Ó? A cabeça do feto vai em direção à pelve 15 dias antes do parto. 15 dias antes, tá? Aí inicia o período de latência, que são as contrações, são de intensidade variada, e a dilatação inicia. Aí começa a dilatação, né? O corpo do feto rotaciona para sair do corpo da mãe, né? Ele se direciona, né? A cabecinha para a vagina, tá? Primeiro, o corpo da mãe expele a cabeça e com muita força vai sair no restante do corpo. A pressão do corpo da mãe no corpo do bebê faz com que o líquido que havia em seus pulmões seja posto para fora e o feto inicia a respiração pulmonar, tá? Um ombro é tirado e apoiado sobre a pelve da mãe para que sirva de apoio para a saída do outro. Após a saída da cabeça e dos ombros, partes mais frágeis do restante do corpo saem com mais facilidade. Pronto, depois que tirou a cabeça e os ombros, aí tudo fica mais fácil, tá certo? Mas até então a mulher tá morrendo de dor aí, né? Ok? Só um minuto, que eu vou ligar aqui minha... Vou botar meu celular para carregar, que tá descarregando. Bom, isso aí é o que a gente chama de parto normal, tá? A gente vai falar agora do cesariano. Como é que funciona a cesariana? A cesariana funciona assim, ó, sendo da seguinte maneira. O parto cesariano é um procedimento cirúrgico sob anestesia peridural ou raquidiana, tá? Por meio do qual o bebê é retirado do corpo da mãe através de um corte horizontal, feito na região baixa do abdômen. Então, a gente chama isso de cesariana, tá? Esse corte. O parto cesariano deve ser considerado como um procedimento alternativo e, embora possa apresentar riscos, em alguns casos, ele se faz necessário, tá? Olha o que acontece. Quando há um mioma uterino de grande volume que possa atrapalhar a passagem do bebê em um parto normal, tá? Quando a mãe apresenta doenças que possam ser transmitidas ao bebê durante o parto, como herpes, sífilis, HPV e HIV, tá? E a gravidez gemelar, tá? Então, vocês têm que... O processo tem que se entender que ele requer alguns cuidados, tá? Não é porque às vezes a pessoa queira, não, mas é porque existem alguns cuidados que você tem que ter mesmo, né, nesse tipo de parto, tá? Também quando o bebê apresentar tamanho desproporcional em relação à pelve, tem bebês que são gigantes, né? Não tem como ter parto normal, muitas das vezes, né? Quando o bebê estiver sentado, posição conhecida como apresentação pélvica, também não tem como fazer o normal, mas tem que fazer a cesariana, tá? Quando o bebê apresentar-se em sofrimento, redução dos batimentos cardíacos, por exemplo. Por exemplo, gente, ocorre muitas das vezes falta de ar por falta do feto, né? Ele tentando respirar e não consegue. Por isso que às vezes há uma antecipação do parto. Por isso que às vezes nasce um neném prematuro, precisa ficar no oxigênio. Entendeu? É por isso que acontece esses partos. Tá? Que mais? Quando o bebê é prematuro, eu já falei, né? Quando a mãe apresenta problemas cardíacos ou pulmonares,
Por exemplo, câncer, transtornos psicológicos, pré-eclampsia, por exemplo, entendeu? Então, assim, esse tipo de parto, ele é usado dessa seguinte maneira, tá? Ok? Bom, você sabia qual é a diferença entre a anestesia peridural e a raquidiana? Vamos lá, vamos ver a diferença. A raquidiana usa um volume muito menor de anestésico, tem ação praticamente imediata e é dada de uma vez só, com duração limitada, tá? Já a peridural utiliza uma quantidade bem maior de medicamento anestésico e é administrada continuamente por um catéter que fica nas costas durante o tempo que for necessário. A raquidiana é usada nas cesarianas. Isso. É porque eu li rápido aqui, né? E às vezes nos partos vaginais. E a peridural nos partos normais. Tá bom? Ok? Acho que tranquilo, né? Vamos falar agora da menopausa. Tá bom? Bom, assim como a idade fértil da mulher, tem um tempo para chegar, ela também tem um tempo de duração. Então, ó, da primeira menstruação dela até a última, existe um tempo, né? Que a gente vai chamar, depois que terminar esse tempo, a gente chama de menopausa. O que é a menopausa? É o período que se inicia após a última menstruação. A pessoa vai chegar a uma certa idade, a mulher, no caso, vai chegar a uma certa idade. Estou na página 146, menopausa. Então, a mulher vai chegar numa idade, né, da qual ela vai entrar nesse período, que é chamado de menopausa. A menopausa é o período que se inicia após a última menstruação, comumente entre os 45 a 55 anos. Tá? Ocorre a queda gradativa dos níveis de estrogênio e progesterona, né? E cessa o período reprodutivo feminino. Então, a mulher, depois que ela entrou na menopausa, ela não tem mais a possibilidade de engravidar, tá? A partir de então, a mulher não está mais apta a ter filhos. Ela não pode ter mais filhos nesse período, tá? Apesar de fazer parte de um ciclo natural de acontecimentos, essa redução dos níveis hormonais desencadeia várias alterações fisiológicas, como o aumento da gordura corporal. Então, por exemplo, por que as mulheres, às vezes, de meia idade se cuidam bastante e tal? Porque já está no período da menopausa, né? Começa a aumentar o tecido adiposo da gordura, e aí a pessoa começa a querer se cuidar mais, né? Para não ter, por exemplo, problemas cardíacos, com pressão alta, essas coisas, entendeu? O termo, eu não sei qual para que é usado esse termo, mas ó, menopausa o termo é uma pausa na menstruação. Acredito que a definição da palavra seja essa, entendeu? Por isso que é chamado de menopausa. Apesar de fazer parte do ciclo natural de acontecimentos, né? Essa redução dos níveis hormonais desencadeia várias alterações fisiológicas, como aumento da gordura, perda de massa muscular e óssea, alterações de humor, né? E elevação no número de casos de doenças cardiovasculares. Além disso, a questão da perda da autoestima, muitas das vezes, né? Pode ser contabilizada nessas mudanças. Algumas mulheres se sentem menos interessantes, mais incapazes,
como se tivesse alguma perda de vitalidade, tá? Muitas dessas sensações se devem às mudanças hormonais desse período, que realmente são muitas, mas também podem ser indícios de cobranças sociais impostas às mulheres. Então, esse período, gente, é um período para a mulher complicado, tá? Ela entra num período realmente da qual ela precisa, como é que eu posso dizer, ter muito apoio entre ela mesma para poder ela não se sentir uma pessoa desvalorizada, né? A consciência tem que vir dela mesma, tá? Então, gente, essa é a parte da menopausa, tá? Essa outra atividade aqui, exercício da memória, também vai ficar para casa, página 147. Deixa eu botar aqui. E a gente vai agora conectando saberes o que é a ovulação, que você já sabe o que é, né? A gente vai só falar mais um pouco. Gente, a ovulação é o nome do processo que ocorre normalmente uma vez em cada ciclo menstrual. Já falei para vocês que depois da menstruação, teoricamente, se conta 14 dias, e é dentro desses 14 dias você tem o seu período fértil, que a gente chama de ovulação. Professor, quando a mulher sabe que a menopausa chega? Quando ela para de menstruar. Mas aparecem alguns sintomas, Stephanie. Tá? É claro que o mais marcante, Stephanie, é parar de menstruar. Certo? Beleza. Então vamos lá. A ovulação é o nome do processo que ocorre normalmente uma vez em cada ciclo menstrual. Quando as alterações hormonais estimulam um ovário a liberar um óvulo, aí basta um espermatozoide fertilizar um óvulo para que ocorra a gestação. Todo mundo já sabe disso. A duração do ciclo menstrual varia de mulher para mulher e de ciclo para ciclo. Por isso que eu estou dizendo, quando eu faço aquele cálculo lá para saber se está no período fértil, é um cálculo que é feito de maneira assim, linha geral. Não quer dizer que toda mulher tem que ser daquele jeito, entendeu? Porque cada mulher conhece seu corpo e sabe. A duração do ciclo menstrual varia de mulher para mulher, de ciclo para ciclo, mas geralmente é de 23 a 35 dias. A ovulação geralmente ocorre de 12 a 16 dias antes da próxima menstruação, ó. Tá vendo aqui, ó? De 12 a 16 dias, ó. Eu falei 14, porque o 14 é o ponto ali. Mas é entre 12 a 16 dias, ó. Por isso que não tem como você saber. Tem mulheres que sentem e sabem, né? Outras não sabem, não. Então, muitas mulheres pensam que ovulam no dia 14, mas isso é apenas uma média, tá vendo? Ó? Foi o que eu falei, ó, é apenas uma média. É entre 12 a 16 dias. Então, como você saber, é uma média que é feita. É um cálculo. Mas cada mulher sabe, né? Como é que funciona. Na verdade, a maioria das mulheres ovulam em um dia diferente do ciclo menstrual. Isso também varia de ciclo para ciclo. Na verdade, 46% dos ciclos menstruais variam em 7 dias ou mais. Tá? Então, conforme a ovulação se aproxima, seu corpo aumenta a produção de um hormônio chamado estrogênio, tá? Que causa o espaçamento do revestimento do útero e ajuda a criar um ambiente apropriado para o espermatozoide. Os altos níveis de estrogênio acionam um súbito aumento em outro hormônio, chamado de hormônio luteinizante, que a gente chama de LH. Esse aumento de LH causa a liberação do óvulo maduro do ovário, tá? Isso aí é a ovulação. A ovulação normalmente ocorre entre 24 a 36 horas após o aumento do LH, e por isso o aumento
do LH é bom para prever o pico da fertilidade. Então, por exemplo, o óvulo pode ser fertilizado em apenas 24 horas após a ovulação. Se não for fertilizado, o revestimento do útero será descartado e o óvulo irá com ele. Aí inicia o processo da menstruação, entendeu? Então ela marca o início do próximo ciclo menstrual. Então aí, gente, ó, tá mais ou menos o desenho de como funciona o ciclo menstrual, tá? Ó, nós temos aí o estágio, a gente chama de estágio folicular, os 13 primeiros dias, aí o 14º dia, né? E temos o estágio luteal. Como é que funciona? Do 1 aos 13 dias, nós temos o estágio folicular. Então, você tem o folículo primordial, a célula folicular, o fluido folicular e o ovócito, né, que vai ser preparado, e o fólico maduro. Aí, no dia 14, o que vai acontecer? Vai haver a ruptura do folículo. E aí vai liberar esse óvulo já maduro, né? Aí, depois dos 14 dias, aí começa, ó, início do corpo lúteo, né? Depois o corpo totalmente formado, depois os folículos e depois a última fase. É no estágio luteal, aí, de 15 a 28 dias. E aí, resumidamente, se você teve relação sexual no período da ovulação, você engravidou, você não vai menstruar. Agora, se você não tem relação e vai acontecer o processo natural, você vai menstruar, e aí começa o ciclo novamente. Tá certo? Bom, aí agora a gente vai ver o relógio biológico da mulher, que aí era o que eu estava falando para vocês. A mulher sabe, né? A mulher sabe basicamente quando ela está no período menstrual. Tá travando, Guilherme? Bom, eu já vou praticamente encerrar, falta 2 minutos, tá? Não tem como a gente continuar, então tá tranquilo aí, né? Eu já vou encerrar, porque já são 3h53, a nossa aula termina 3h55, mas vou dar só umas orientações finais aqui para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Então, o que ficou para você? O que a gente viu hoje? Nós vimos a gestação, o processo todinho da gestação, tá? Nós vimos os gêmeos, univitelinos e bivitelinos. Nós vimos o processo de fertilização. Coloque aí o número de quem tá? Nós vimos o parto normal, parto cesariana, menopausa, ovulação e o tópico do ciclo menstrual. Aí ficou 2 atividades para vocês fazerem. Quais são as atividades? Ficou a página 144. Página 144 e página 147. Tá? Um abraço, obrigado, até amanhã. Tchau, Tchau. até. Até amanhã. Se cuida. Olha a Maria. Olha o Guilherme.